Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, no vídeo de hoje, vamos fazer análise do nosso operacional no 2 minutos, a pedido de clientes e dos nossos seguidores, dos nossos inscritos aqui. Eles querem fazer análise no 2 minutos, porque acham que um time frame de 1 minuto, que é o que eu mais faço vídeo aqui, ele é um tempo, um time muito rápido. Então, às vezes, não dá para fazer uma leitura correta, ou às vezes o sinal ele inverte muito rápido. Então, a gente vai fazer uma análise no 2 minutos aqui, beleza? Então, já peço a vocês, deixa aquele like para ajudar, se inscreve no canal e vamos fazer análise. Galera, logo no início do pregão aqui, ó, o preço sobe e se depara com uma resistência. Nessa resistência aqui, ó, o preço, veja que ele tenta fazer um rompimento, ele rompe aqui, tenta não, ele rompe aqui, só que olha só os volumes dos candles que romperam essa resistência, que romperam esse topozinho aqui, ó. Olha esses candles aqui, compradores que romperam. Volumes pequenos, abaixo da média. Vejam que o preço fecha abaixo da resistência e tem um volumezinho ainda maior do que os candles que romperam e ele está acima da média e aqui o indicador manda vender. Aqui você já poderia fazer a venda, galera. Com o stop aonde? Atrás do falso rompimento. E vejam só que um candle voltou um candle aqui comprador, e só para lhe confirmar aqui, olha só, não tem volume de compra, não tem volume de compra nenhum nesse candle que subiu novamente. Seu stop está aqui, ó. Então aqui você não tomaria stop, beleza? E o que o preço faz? Respeita e busca um suporte. Vou fechar aqui, deixa eu ver quantos pontinhos é que deu nessa operação. Olha só, do gatilho aqui que o operacional deu, ó, deu 300 pontos até a região de suporte, galera. Se você não pegou aqui nesse candle porque ficou com medo, o candle seguinte que voltou a testar a resistência e não teve volume nenhum, lhe daria o gatilho para você poder pegar a operação, ó. Daria esses 300 pontos de todo modo. Beleza? Aí depois o que acontece? O preço vai e sobe. Quando ele sobe, ele monta para a gente aqui um pivô de alta, ó. Olhem só, monta um pivô de alta e ele sobe com esse pivô de alta com muito volume comprador, ó. Então aqui, vejam que aqui deu um padrão de reversão, ó, candlezinho de padrão de reversão, e ele montou aquele famoso pivô de alta que a gente chama de ABC, né, ó. Olha lá, A, B, C. E a gente joga Fibonacci aqui, projetou 100 e tem um pouquinho mais acima a região de 127. Vejam que o preço bateu lá no 100 e já fez o quê? Derreteu. Digo para vocês que aqui nessa operação aqui, hoje eu não peguei ela. Mas você poderia pegar acreditando nessa região de resistência aqui por conta do pivô de alta. Infelizmente eu não peguei, porque eu esperaria que ele voltasse a testar o topo com pouco volume para a gente poder vender. Então aqui, ó, e também o stop estava caro. Quando ele deu o gatilho aqui, estava 400 pontos de stop, ó. Isso aqui no M2. No M1 deu uns 200 e pouco. Então aqui, para mim, não foi vantagem pegar essa operação, mas aqui deu gatilho, ó. Bateu no contexto. Pivô de alta, bateu no 100, já desceu. Só que aqui, para mim, para eu poder fazer essa operação, ele teria que testar o topo com pouco volume comprador. Mas ele vai lá testar o 100 com muito volume de compra, então não deu para fazer nada aqui nessa operação. Beleza? Aí o preço desce. Vejam que ele faz um falso rompimento. Ele rompe esse suporte anterior, sobe, e aqui o indicador manda comprar, ó, nesse candle aqui. Vamos analisar se a gente já compraria aí. Galera, o indicador manda comprar aqui. Vejam que o preço, quando desceu, ó, essa descida, ele desceu com esse volume. Aí ele subiu. Essa pequena pernadazinha aqui, ó, ele subiu com pouco volume, e é um volume comprador muito pequeno, na verdade, ó, isso aqui, ó. Esse
Esse candlezinho de compra que deu o gatilho, olha o volume dele. Não tem volume comprador, galera. Não tem volume comprador. Para que a gente possa fazer essa compra, o preço tem que voltar a testar o suporte, já que foi um falso rompimento, ele precisa voltar a testar o suporte com pouco volume. Vamos analisar. Desceu esses 3 candles e olha o volume dele, ainda está grande acima da média. Então aqui a gente não faz nada. Veja que aí depois aparece um candle comprador, ó, e ainda o volume é pequeno de compra. Não faço nada. Depois desce um candlezinho de venda. Aqui a gente já montou uma LTA, né? Já montamos aqui um LTA. E apareceu um candlezinho vendedor já com volume abaixo da média. Abaixo da média. E logo depois um candle comprador com volume acima da média. Então, galera, se vocês fossem pegar essa operação, o gatilho pelo volume, pela análise do volume de contexto, era suporte aqui. Era suporte aqui. Ele fez falso rompimento, desceu, voltou a testar, só que voltou com muito volume, respeitou com um volume comprador, e nesse candle aqui, vendedor, ele que daria um gatilho, porque vejam que o volume vendedor ele já estava ficando decrescente, ó. E aqui foi a hora que apareceu um volume de venda abaixo da média. Só que aqui nessa operação ficaria muito complicado para se pegar essa operação, porque aqui nesse candle aqui verde que apareceu o volume comprador, o stop estava caro, ó. Se fosse esconder atrás do fundo, era 400 pontos. Hoje foi dia de payroll, né? Tava com stops caros. Então, essa operação ficaria muito ruim de se pegar. Beleza? Mas aqui deu o gatilho aqui, ó, nesse região. E veja que o preço foi lá e buscou a resistência. Buscou aqui 170 pontos. Subiu mais, né? Mas aqui foi falso rompimento. Bateu lá 250 pontos, mas até a resistência seria 175. Então, o risco-retorno estava muito baixo aqui. Beleza? Só que aí, olha o que acontece. Essa subida aqui que aconteceu, essa LTA, ele subiu com esse volume aqui. É um volume pequeno, ó. É um volume pequeno de compra. E olha o que acontece. Ele rompe uma LTB com um volume acima da média. Rompimento da LTB com volume acima da média, aqui seria um gatilho para vender. Com o stop atrás do candle que rompeu, já que ele rompeu com volume acima da média. Legal seria o quê? Que o preço voltasse a testar esse rompimento e depois caísse. Infelizmente, ela não voltou a testar, ela já derreteu aqui caindo. Se você não está atento, se você não quer arriscar, essa entrada você também não pegaria. Aqui foi a entrada que eu peguei e bati a meta, mas ela não seria uma entrada para se pegar por conta disso, galera. Porque ela não voltou a testar, ela deveria ter feito o quê? Fez o rompimento, voltou a testar, aí a gente iria ver o quê? Pouco volume comprador, volume abaixo da média, e aí desceria. Aqui não, tinha volume comprador ainda, ó. Só que ele rompeu com muito volume e já deu continuidade à queda. Beleza? E aqui, tivemos aqui, ó, um ABC para baixo, ó. Vejam só, a ABC para baixo, do mesmo jeito que a gente fez o ABC. Então, lateralização é ABC que prevalece. Olha lá. A, B, C. Pivô para baixo, 100, 127. E olha lá, ele desce com muito volume. Desceu aqui, ó, com muito volume. Desceu aqui com muito volume. E fez o quê? Uma divergência. Isso aqui eu já falei em muitos outros vídeos, ó. Vejam que no oscilador ele está fazendo para cima e no voo os fundos estão mais baixos. Aqui tem uma divergência e eu tenho aqui, ó, uma LTB. No M1, que foi aonde eu estava operando, o preço volta a testar sem volume, galera. Só que aqui no M2 ele não voltou a testar sem volume, ele desceu com muito volume, ó. Aí começou a perder força no volume. Beleza? Vejam que aqui já tem volumes vendedores abaixo da média. Mas aqui são volumes ainda de candles brancos, de candles compradores.
o preço deveria voltar a testar para depois subir. Então, galera, aqui a mesma situação de lá. Ele rompe uma estrutura de baixa, SLTB, e ele rompe com um volume acima da média. Então, aqui seria para fazer o gatilho por conta do candle que rompeu com volume acima da média, candle comprador. Infelizmente, essa entrada não teve o teste sem volume. Beleza? Agora, olha como é um teste sem volume. Rompeu aqui, ó, esse suporte, o preço subiu. Olha o pullback. Ele desceu aqui, voltou a testar aqui essa zona de suporte. E olha o volume. Não tem volume nesse teste. Candles vendedores, ó, sem volume nenhum de venda. Tá até verde, mas são candles vendedores, ó. Candles pretos aqui, ó. Veja que aqui o indicador mandou vender. Como é que a gente venderia? Quando o preço voltasse a testar, voltou a testar essa região aqui, ó, mas teria que ter volume comprador baixo. E aqui não, ele faz o quê? Ele acabou de romper o suporte, voltou a testar esse suporte, era uma resistência, né? Que antes era um suporte, agora virou uma resistência, e agora vai virar um suporte. Voltou a testar e olha o pouco volume comprador, vendedor, na verdade, pouco volume vendedor. E o candle seguinte, um candle comprador com um volume acima da média, ó. Então, vejam que esse sinal aqui, ele demonstraria uma região para se vender. Esse sinal de venda aqui. Só que aqui precisaria confirmar. E o que é que faz? Ele confirma o quê? Um pullback de alta. Isso aqui, ó. Ele confirma esse pullback de alta, porque ele volta a testar e com pouco volume. Então, por isso que não se deve seguir seta, somente seguindo seta. Olha lá, a mesma coisa aconteceu aqui em cima. Não rompeu resistência? Não rompeu resistência? Para que a gente fizesse uma venda, ele precisaria voltar a ficar abaixo da resistência, voltar a testar essa resistência, e essa resistência, quando voltasse a testar, teria que ser com pouco volume. Não aconteceu. Olha o que aconteceu. Ele rompeu. Então aqui teria que comprar, né? E aqui, galera, ó, não rompeu. Olha ele testando essa resistência. Olha os candles aqui, ó. Quando ele volta a testar a resistência, não tem volume vendedor. Não tem volume vendedor. Então, aqui, em vez de ser uma venda, a gente teria que comprar. Veja que se aqui fosse para vender, o indicador, o preço teria que ficar abaixo da resistência, voltasse a testar, ou se ele rompesse a resistência já com volume acima da média. E não aconteceu, ele só fez o quê? Um pullback, e a gente confirmou esse pullback pelo volume. Então, rompimentos, galera, você tem que estar afiado no price action, né? Suporte e resistência básico. Não rompeu? Para eu poder fazer venda aqui, o preço teria que fechar abaixo da resistência e eu ver pouco volume de compra. Aqui tem muito volume comprador. Ele continua acima da resistência. E quando ele volta a testar essa resistência, ele volta a testar sem volume nenhum vendedor. Então, aqui é para continuar o movimento de alta. Beleza? Vamos lá. Continuando. Novamente aqui. Eu tenho uma LTA. Aí veja que o indicador chega lá numa resistência. Olha lá o topo. Topo duplo, né? Isso aqui a galera do Price Action, na análise gráfica, já vendeu aqui em cima, não quis nem saber. Mas olha a confirmação que a gente tem. O indicador manda vender aqui, ó. Ele bate no topo duplo. Vejam aqui que aqui, ó, o preço ele vinha perdendo força na compra. Olha o volume. Ele vinha diminuindo. Aqui o indicador mandou vender. Só que eu tenho ainda um LTA, galera, ó. O preço precisa romper LTA. Só que olha só, esse candle comprador, esse candle que está branco aqui, ele é um candle de alta. Candles pretos são candles de baixa, candles brancos são candles de alta. Se esse candlezinho branco aqui subiu, olha o tamanho do volume dele, galera, aqui no nosso indicador, ó, pequenininho, abaixo da média.
O movimento é de alta, olha o histograma, é de alta, mas olha só, ele chegando numa região de resistência, perdendo volume, perdendo força. Chegou lá, não teve volume. Rompeu, olha lá, quando ele rompe a nossa LTB com o volume acima da média, é o nosso gatilho. E olha lá o que acontece com o preço. Despenca. Beleza? Galera, você operando desse jeito aqui, é muito improvável sair negativo. Tem que fazer análise, tem que fazer análise. Olha lá, o preço desce, fica abaixo desse suporte aqui, fica trabalhando aqui, ó. Olha o volume comprador. Não tem volume comprador. Não tem volume comprador. E depois ele faz o quê? Um falso rompimento aqui. E o indicador manda vender aqui. Olha o último candlezinho de compra que teve aqui. Foi esse, ó. Olha o tamanho do volume dele aqui. Dá ou não para a gente fazer uma venda aqui com o stop aqui? Já que aqui a gente viu que é um falso rompimento. O preço despenca. Subiu novamente, galera, ó. Isso está com cara de quê? De ABC para baixo, ó. Olha o ABC para baixo. Veja a correção. Essa correção aqui, ó, batendo na média de 200 e na média de 50. Volume comprador abaixo da média. Fechou um candle com volume acima da média, vendedor. Poderíamos vender aqui, ó. Não é para ficar esperando só o gatilho da setinha, não, porque senão a gente toma stop. E olha lá, galera, ó. Novamente, isso aqui é contexto, ó. Pivô de baixa. Olha onde o preço parou, galera. Olha onde o preço parou. E quando a gente identifica aqui, ó, candles vendedores segurando no suporte, com pouco volume ou sem volume de venda, ó, não tem volume de venda. Vejam que aqui tá verde, mas é um volume venda, é candles pretos, é candles de baixa, e são volumes abaixo da média. E olha o que aconteceu aqui, nosso indicador não mandando comprar. A gente não comprou aqui porque tinha muito volume ainda de venda, ó. A gente compra ainda mais embaixo, a gente ainda compra melhor posicionado na hora que não tem volume. E a gente pega um tradezinho de alta. O preço volta lá de novo. Veja que o indicador mandou comprar de novo. E a gente faz o quê? Espera a confirmação do volume. Está testando suporte. Sem volume, comprador, sem volume vendedor, olha lá, entrou volume comprador, gatilho de alta e o preço sobe. Rompeu novamente essa resistência aqui, galera. Com muito volume comprador. Veja que depois ele desce e depois ele volta a testar, ó. Olha esse teste aqui, nessa região onde é uma resistência. Tem algum volume comprador aqui, galera? Olha só, algum volume comprador? Nenhum volume comprador, então aqui dá para vender. E o indicador mandou vender e você pegou a confirmação por conta do volume. Fora, galera, isso aqui só é uma parte do nosso operacional que eu estou passando, né? ABC, só que ainda tem análise do oscilador. Ó. Vejam que a média de 3 ela está cruzando para baixo e está dando gatilho. E a gente confirma com volume. Quando existe esse cruzamento e a confirmação do volume, a probabilidade de acontecer o trade é muito mais alta. Mesma coisa aqui, ó. Cruzou de novo. Parou de ficar verde, cruzando para cima. Ó. Ela está cruzando para cima a nossa média de 3 períodos aqui. Confirmou aqui no volume que não tem volume de venda para continuar caindo, já que está mandando comprar, o preço subiu e é uma região de suporte. Olha aqui de novo, ó. A gente confirmou a operação sem volume comprador. Está mandando vender, o oscilador está cruzando. Ó. Olha aqui, galera. Olha os cruzamentos. Ó. Cruzou aqui, cruzou aqui, cruzou aqui. Olha aqui, ó. Aqui está dando gatilho, né? Olha o cruzamento onde foi. Depois da confirmação do volume, a gente pegou o trade. Veja que aqui ele mandou, aqui ele está cruzando, ó. E aqui a gente pegou o gatilho por causa do volume. Cruzou aqui, pegamos por causa do volume. Vamos ver lá em cima, ó.
cruzou aqui, depois a gente pegou por causa do volume. Olha lá, cruzou aqui e depois a gente pegou por causa do volume. Vejam aqui que ele cruza para baixo, ó, depois volta a ficar para cima. Porque aqui, falso, entrada, porque aqui foi entrada de pullback. Ele não confirmou no volume. Olha lá em cima, cruzamento, cruzamento. Essa aqui não teve confirmação, respeitou, mas não teve confirmação. Essa daqui, mais um, ó, cruzou, confirmação no volume de venda, depois do rompimento da LTB. Então, desse jeito é que dá para ir pegando melhores oportunidades e melhores trades, galera. É seguir a análise. Não é só ver uma seta de entrada e fazer a operação, não. Não é só pegando, entrando pela regra de coloração, não. É fazer uma operação analisando suporte e resistência, porque hoje aqui foi um dia lateral, uma lateralização grande, mas muito boa de se trabalhar, porque tem ABC, tem pivôs, tem alvos para a gente poder trabalhar suporte e resistência e pegar operações melhores com confirmação de volume. Um outro dia, como foi ontem, que teve uma tendência muito forte, ó. Olha só, o preço desce. Toda hora que ele corrige aqui, a tendência. Toda hora que ele corrigiu aqui, ó. Veja que o indicador estava mandando comprar, seriam sugestões de compra. Mas a gente faria operação com pouco volume comprador desse aqui, abaixo da média, não tem como. Beleza? Sem romper uma LTB. Como é que a gente vai comprar aqui? Se rompesse um LTB, compraria, porque o preço iria subir. E aparecer volume comprador. Beleza? Aqui não. Ele fica montando um LTB, rompe essa estrutura e ganha volume vendedor. Olha lá. Então, depois do rompimento, olha só, logo após o rompimento, olha a entrada de volume que aconteceu aqui. 2 minutos aqui, galera. Ó, rompimento da estrutura que estava de baixa. Rompeu aqui. Olha a entrada de volume vendedor. Tendência mostrada muito claramente aqui de baixa, ó, pelo nosso oscilador. E o que acontece? O preço cai. Nós estamos aqui, ó. Por isso que no 2 minutos eu não gosto de trabalhar, porque às vezes, ó, essa entrada compradora aqui não daria gatilho para mim pelo volume, porque não voltou a testar. Entrada aqui também não voltaria, porque aqui, ó, ele ainda tinha volume vendedor. Para eu comprar aqui, estava um stop muito caro, estava muito longe. Deu uma entrada de pullback interessante, ó. Subiu com muito volume comprador, voltou a testar essa região de suporte, ó, com pouco volume de venda. Apareceu volume comprador, daria para entrar comprado aqui, ó. Então, galera, no 2 minutos, ele vai diminuir um pouco as suas entradas, vai dar menos stops, mas você tem que ficar muito atento aos movimentos, às análises, tem que ser feito isso, beleza? E entradas por teste, que são as que eu mais gosto, né? Que pegar uma operação como essa daqui de pullback, que é testando uma região de suporte e resistência sem volume, elas são um pouco menores, né? Quantidades menores de operações que têm confirmadas assim pelo volume. Acontece muito de romper regiões de estruturas e entrada de volume, aí dá para seguir o fluxo. Então, tem os seus prós e tem os seus contras de operar em 2 minutos. Dá menos operações, dá mais tempo de raciocinar, de pensar, mas algumas operações que são bem bacanas, ela não dá uma confirmação tão clara. Beleza? Então é isso aí, galera, que eu queria mostrar para vocês. Se você tem interesse no nosso operacional e nossos indicadores, só chamar no WhatsApp, Telegram e valeu!